JJ apresenta Sensações estranhas em desenhos antigos. Você já tentou revisitar um desenho da sua infância e acabou sentindo algo estranho? Não apenas nostalgia, mas uma sensação quase perturbadora. Como se algo estivesse fora do lugar. Como se a lembrança que você tem fosse diferente da realidade. Afinal, os desenhos de nossa infância não mudaram, mas nós mudamos. E ao revisitar esses mundos, sentimos um desconforto difícil de explicar. Crescer é um processo silencioso. Um dia você assiste os mesmos desenhos, nos mesmos horários, sem pensar no futuro. No outro, já não tem mais tempo para isso. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Vamos brincar com vocês. Tem muito. Mas o que acontece quando tentamos voltar? Ao revisitar esses desenhos, muitas vezes percebemos que falta algo. Uma atmosfera, uma emoção que não conseguimos mais sentir. O que antes era familiar, agora parece deslocado. Como se o desenho ainda estivesse ali, mas não para nós. As cores parecem mais apagadas. Os cenários são mais estáticos do que lembrávamos. Algumas cenas que antes passavam despercebidas, agora parecem desconfortáveis. Deus fez um homem bem mais fraco do que o mar. Sepultada viva! Está com sede? Bebe um gole! O que sentimos ao revisitar esses desenhos não é apenas nostalgia. É a consciência de que aquele mundo não é mais nosso. Alguns desenhos pareciam inofensivos, até que surgiram episódios que fugiram completamente do tom normal. Talvez, na época, não conseguimos notar a maldade desses desenhos, por pura inocência. Como aquele episódio de Tom e Jerry, onde os personagens sentam nos trilhos de um trem e aceitam o destino. Bimbo
um cachorro antropomórfico cai em uma armadilha e é arrastado para uma sociedade secreta, onde passa por torturas psicológicas e físicas. O episódio é cheio de simbolismos ocultistas e a sensação de claustrofobia é intensa. The Old Man of the Mountain, Bitty Boop encontra um velho assustador que governa uma montanha. O episódio tem um subtexto sexual e predatório, onde o velho parece perseguir Betty. É claro, muitos desses elementos eram criados para passarem despercebidos. Uma criança não conseguiria notar certas referências, e talvez até seu pai parasse para assistir alguns desenhos com você. Se você já ouviu falar em liminal spaces, sabe do que estou falando. Espaços que parecem existir entre dois mundos. Lugares que não são feitos para serem habitados, mas que ainda assim estão lá. Muitos desenhos animados criaram esses espaços sem perceber. O porão de Coragem, o Cão Covarde, parecia muito maior do que a casa. Os cenários vazios de Pink e o Cérebro, onde os personagens pareciam sempre estar em lugares que ninguém mais frequentava. Esses lugares criavam uma sensação de deslocamento, como se estivéssemos presos em um sonho onde tudo é quase real, mas não exatamente. Esse é o efeito de um liminal space. Algo que deveria ser familiar, mas que parece fora do lugar. Algo que existe, mas que nunca deveria ser notado. Mas de todos os desenhos, um dos que mais me assustava e também me dava uma sensação absurda de que algo estava errado era o Coragem, o Cão Covarde. A ambientação do desenho já entrega muito sobre o seu tom sombrio. Coragem e seus donos, Muriel e Eustácio, moram em uma casa isolada em um deserto sem fim, literalmente chamado de Nowhere, ou seja, lugar nenhum. Não há vizinhos, cidades próximas ou sinais de vida ao redor. Nem sequer plantas. A casa é simplesmente cercada por um nada absoluto. Sempre que algo estranho acontece, não há para onde fugir, criando uma angústia psicológica semelhante à de filmes de terror. O medo aqui vem da ausência de coisas e não da presença delas. O desenho usava um horror surrealista, misturando diferentes estilos de animação para criar monstros que pareciam saídos de pesadelos. Alguns dos episódios mais estranhos incluem A Maldição do Rei Ramsés, que traz um fantasma 3D mal renderizado de um faraó egípcio, Fred, o Bizarro, o primo de Muriel, um sádico obcecado por raspar cabelos. Ele fala em rimas suaves, mas seu olhar vazio e sua risada inquietante fazem com que o episódio pareça um filme de serial killers. The House of Discontents, um espírito gigantesco, apenas com um brilho branco no lugar dos olhos, aparece flutuando no escuro e ordena que Eustácio saia da casa. O episódio Perfeição, onde Coragem começa a ser atormentado por uma mulher pálida que exige que ele seja perfeito, enquanto sofre pesadelos bizarros, incluindo um ser azul e deformado piscando diretamente para a tela. Revendo esses desenhos, percebemos que a nostalgia é uma fenda no tempo. O que sentimos ao rever esses desenhos não é apenas uma lembrança. É a percepção de que o passado ainda existe, mas de que, de certa forma, não podemos mais interagir com ele.
os episódios bizarros, os cenários vazios, os espaços liminais. Tudo isso contribui para essa sensação. Talvez seja apenas nossa mente pregando peças. A única certeza é que, quando revisitamos esses desenhos, sentimos algo. A infância se foi, mas os desenhos permanecem. E no fim, eles nunca mudam. Quem mudou foi você.